se ao caminho tão longo encontrar ao andar se mostrava e te encontrar ao andar. Caramela de amor, transmitindo amor por onde for. E aí galera, tudo bom? Mais uma aula de produção vegetal. Vim aqui, através do nosso lindo quadro negro, apresentar para vocês a cultura da soja. A cultura da soja que a gente trabalhou no primeiro trimestre, com vários assuntos, com o ciclo dela completo. Aqui eu venho com apenas algumas informações para poder contribuir para vocês para a vida profissional. Essa maneira de a gente trabalhar online é uma maneira diferenciada, então é uma maneira que a gente tem que trabalhar com poucas informações. Então não adianta eu chegar aqui com um monte de conteúdo e empurrar para vocês. Vocês têm que assistir o vídeo e não se sentir tão entediado comigo falando, não é mesmo, pessoal? Então eu venho aqui, através desse vídeo, poder falar para vocês alguns temas importantes. Peguei uma doença, coloquei uma praga, um pouco sobre grupo de maturidade e um pouco sobre as pragas controladas com Intacta. E a gente vai dinamizar esses conteúdos através desse vídeo. Vamos começar então? Eu vou começar com uma doença. Essa doença aqui é relatada quase todo o Brasil. Ela pode aparecer no feijão, pode aparecer na soja, mais comumente na família da fabácea, tá? Conhecido como mofo branco, esclerotina esclerótico. Esse mofo branco, ele aparece na haste e ele pode provocar também a podridão radicular. Então é um problema muito grande na soja. Aqui a gente pode saber que a disseminação ocorre por meio das sementes. Então uma doença que pode estar vinculada com a semente, ela pode vir com a semente, então você pode fazer um tratamento de semente e prevenir que essa doença chegue até você, na sua lavoura. Porque uma vez no solo, ela vai te trazer problema. É uma doença que ela vai te trazer problema porque a vida dela é no solo, nos restos culturais. Ela sobrevive no solo porque ela consegue ter uma estrutura de sobrevivência chamada escleródio. Os escleródios, ele provoca a disseminação através do tempo que ele fica no solo, e ele provoca essa disseminação com o período das condições favoráveis para ele. Então, quando tiver condições favoráveis, vai continuar disseminando e o controle dessa doença vai ser cada vez mais difícil. O que você pode estar trabalhando? Trabalhando com sementes certificadas, sementes de qualidade. Você vem com sementes de qualidade, com uma procedência boa, então você tem uma garantia maior que essa doença não vai vir pela semente. Tá? Os restos culturais infectados, vocês têm que, por esclerótios, que eu acabei de falar, vocês têm que eliminar, né? Esses produzirão apotécios, que são a estrutura desse fungo, tá? Olha, as condições favoráveis eu coloquei aqui embaixo, abundância de luz e temperaturas entre 10 a 25 graus Celsius. Então não são temperaturas tão altas, né? São temperaturas que podem chegar até um clima ameno, favorece essa condição desse patógeno se proliferar, tá? Disseminados pelo vento. O que eu vinha trazendo antes essa disseminação que acontece uma vez o patógeno no solo é devido ao vento. O vento começa a disseminar ele. Então você pode encontrar no solo esses escleródios e às vezes a condição dele de uma massa pulverulenta de coloração branca, que é parecendo até um algodãozinho, né? A temperaturas amenas em torno de 20 graus, associadas às condições de alta umidade relativa do ar. Alta umidade relativa do ar, venhamos que muitos dos patógenos, sendo fungos, têm a sua condição favorável para esse tipo de situação. São poucos fungos que conseguem disseminar e conseguem um desenvolvimento pleno com temperaturas em clima seco, ou seja, com ausência de umidade. É o caso do oídio, né? O oídio prefere um clima mais seco. Mas se tratando da esclerotina, não é muito diferente dos outros fungos.
ele gosta de um clima mais úmido, tá? Vamos pensar aqui, o controle é cultivar resistente? É muito difícil cultivar resistente para esclerotínia. Às vezes você tem que fazer a rotação de cultura, certo? Não é sucessão de cultura, é rotação de cultura mesmo. Você trabalha com fabácea, depois você trabalha com uma poácea e por aí vai. Vai trabalhando com uma asterácea e vai mudando as famílias aí. Faz uma rotação de cultura bem precisa, porque às vezes tem indicações que falam que esclerotínia, para você controlar, você tem que colocar pastagem. Não é bem assim, né? Você tem que fazer um controle como você pesquisa, você faz um controle como você acha como você conseguiu entrar em informações, como você imagina que é o melhor para a propriedade onde você está prestando sua assistência técnica, você vê o foco, o tanto de disseminação do fungo e faz o controle devido à ocorrência do patógeno na área, né? Então faça de acordo com o seu banco de dados e informações. Pode fazer uma rotação de cultura que você vai ter um tempo para que esse fungo pare um pouco de disseminar e essa estrutura nos restos culturais começam a desaparecer um pouco, tá? Vamos entrar aqui nos grupos de maturidade relativa à função da latitude no Brasil. Então, como se criaram os grupos de maturação? Os grupos de maturação eles se criaram entre o florescimento e a maturação. Entre o florescimento e a maturação, observou-se que em determinadas áreas poderiam ter, em relação à latitude, criado-se um grupo de maturação. Esses grupos de maturação são 13 que foram criados. Eles são de 000, 00, 0 e começam em ordem em números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses números romanos representam ao grau de maturidade em graus dias que são determinado o tipo de cultivar, posicionado ela numa latitude correta. Essa latitude, respectivamente, representa a situação de maturação com a situação de florescimento. Nessa escala, considerando os 13 grupos de maturação, o Brasil e a China, a Argentina e os Estados Unidos optaram por utilizar números arábicos em vez de números romanos. É como está aqui no nosso mapa do Brasil, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, então números arábicos. E lembrando que sempre o ciclo das plantas elas podem ser afetados dentro do nosso grupo de maturação devido à sensibilidade que as plantas têm ao fotoperíodo. Então, o fotoperíodo pode influenciar se o ciclo vai se tornar mais precoce devido ao posicionamento das nossas cultivares. Aqui, no mapa do Brasil, a gente começa com a linha do Equador estabilizando a latitude 0 graus. Olha, se falando do primeiro grupo de maturação, 0, 0, 0, ele está mais perto dos polos, onde as latitudes são mais altas. Quanto mais perto do polo, as latitudes são mais altas, entende? E aqui, quando elas estão mais perto da linha do Equador, existem mais, o grupo, pode-se dizer, o 10. Está mais perto do grupo 10. Quanto mais perto, é o grupo de maturação 10. E para a gente entender melhor, no Brasil, aqui ele tem duas localidades aqui que foi colocado, Piracicaba e Ponta Grossa. E conforme foi posicionado a cultivar com o mesmo número de grupo de maturação, ele pode terminar o ciclo antes ou ter um ciclo mais tardio devido ao posicionamento da sua latitude. Então tá bem vinculado aqui. Vamos pensar em Ponta Grossa.
Uma cultivar do grupo de maturação 6.2, ela teria um ciclo de 130 dias. Plantada, semeada no dia 5 de novembro. Tá? No dia 5 de novembro ela foi plantada, então em Ponta Grossa ela teria 130 dias. Só que se eu colocar a mesma cultivar em Piracicaba, tendo o grupo de maturação 6.2, ela teria 115 dias. Que seria? Quanto mais para o norte, o ciclo dela seria mais precoce. Seria mais precoce. Então, quer dizer que quanto mais para o sul, o ciclo dela seria mais tardio. Aqui, até em boa parte de São Paulo, os grupos de maturação são entre 5 e 7. E depois, aqui no Cerrado e até a região norte, do 7 ao 9, ou 7 ao 10. E o que eu falei para vocês aqui fica mais perto do 10, na linha do Equador, e nos polos fica mais perto desse 0, 0, 0, onde são as latitudes mais altas. Tá? Então, o grupo de maturação é um parâmetro muito utilizado no melhoramento genético para utilizar o posicionamento de cultivares, para utilizar o melhoramento genético e resistência de plantas. É um cursor, um norte que é utilizado para esses afins. Vamos falar um pouco sobre pragas da soja, tá? Eu listei a Helicoverpa armigera por alguns motivos. A Helicoverpa armigera, ela é uma lagarta que ela acaba atacando várias culturas. Aqui na soja, ela gosta das partes reprodutivas. Então, aqui eu coloquei, ó, Helicoverpa armigera, é uma espécie de lagarta que ataca principalmente as estruturas reprodutivas das plantas. Ela costuma estar posicionada nas flores e vagens da soja e se multiplica rapidamente. Ela está aqui antes das pragas controladas pela tecnologia intacta, devido a uma coisa. Ela tem um controle suprimido em relação às pragas controladas pela tecnologia. O produtor ele tem um problema muito grande em diagnosticar as pragas não alvos. E tem também um problema em confiar muito na tecnologia BT, achando que todas as lagartas serão controladas pela proteína Bacillus thuringiensis. Então, pessoal, nas pragas da soja eu listei a Helicoverpa armigera por um motivo. A Helicoverpa armigera, ela pode ser confundida na lavoura com outras lagartas. Pode ser confundida com a Helicoverpa zea, que a Helicoverpa zea é a lagarta da espiga do milho, e pode ser confundida com a lagarta das maçãs do algodoeiro, que é a Heliodes virescens. Então essas lagartas elas podem ser confundidas. Então o agricultor pode chegar lá na lavoura, olhar a Helicoverpa armigera e falar: nossa, essa lagarta ela é controlada pela proteína do BT. Mas no caso ele confundiu ela com a Heliodes virescens, que ela também aqui, nesse caso, ela, além dela se assemelhar, ela faz parte das pragas controladas. É um equívoco que pode trazer um problema, porque se ela tá sendo controlada pela minha tecnologia intacta, então eu posso até não se preocupar com a aplicação de inseticida no tanto de indivíduos que tiver na propriedade, dependendo do número de indivíduos. Então, falando, o que eu posso confundir? Na forma jovem da Helicoverpa armigera, ela tem algumas coisas em comum que podem ser diferenciadas com a forma jovem da lagarta Heliodes virescens. O que eu posso diferenciar uma da outra? A protuberância dorsal tem microespinhos na lagarta da maçã.
e no segmento 2 e 8 da abdominais que vai aparecer essa protuberância com espinhos. Agora, se a gente tratar da Helicoverpa armídea, a gente vai ter essas protuberâncias dorsais com espinhos apenas na base. Então, a gente pode estar analisando no fenótipo dela essa condição. A gente pode encontrar essa diferença. É mínima, mas a gente consegue diferenciar. E no caso da Helicoverpa armídea e Helicoverpa zea, a gente vai conseguir diagnosticar a diferença através do aparelho sexual do macho e da mariposa, a partir de estudos do DNA. Já é um pouco mais difícil, mas aí você consegue diagnosticar e poder fazer o controle. Então, não posso desprezar em nenhum momento as áreas de refúgio. As áreas de refúgio para a preservação da nossa tecnologia intacta, ela é muito importante. Então, tem que preservar, porque a gente vai ter que fazer aplicações de inseticida em pragas que tenham esse tipo de controle suprimido. Então, pode criar com a aplicação de inseticidas inimigos resistentes, né? Esses insetos resistentes, esses insetos pragas resistentes. E então aqui vamos falar sobre as pragas controladas pela tecnologia intacta. A proteção contra lagartas é conferida por uma proteína Bt, que possui alta eficácia contra as seguintes pragas. Então, lagarta da soja, lagarta falsa medideira, lagarta das maçãs e broca das axilas. Essas quatro pragas aqui têm a proteção contra essas lagartas, essa proteína. E as pragas não controladas geralmente são do grupo, do gênero Spodoptera, né? São elas Spodoptera, a frugiperda e as outras espécies de Spodoptera. Um pouco eu vou falar sobre o colheita e beneficiamento, tá? Para nós finalizar esse vídeo. Eu queria estar falando sobre todas essas pragas, tem praga de pós-colheita, tem diversas pragas para falar para vocês, mas através de nosso conteúdo aqui é muito difícil abranger tudo esse leque de informações. Então, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro tudo isso, vamos falar um pouco de colheita, algumas informações só para a gente não passar batido. A colheita tem que ser feita numa umidade ideal entre 13% a 15% de umidade. Então, essa umidade vai trazer nós uma segurança que a gente não tenha tantas percas durante a colheita. E você tem que fazer a calibragem da máquina, a calibragem do côncavo, para diminuir dano mecânico, esses danos físicos que pode acontecer na semente. Porque o que vai acontecer na hora do beneficiamento, você leva a semente até chegar na moega, na hora que tiver o caminhão lá, vai fazer o teste de clorido de sódio e vai dar muito dano na sua semente e a sua soja vai ser mandada para grão. E se a sua soja for refinada para semente, então você tem que tomar cuidado com isso. Então, o beneficiamento de sementes é através de uma unidade de beneficiamento de sementes, que é uma UBS. Essa UBS faz esse tipo de trabalho para propagar a semente. Se você tem esse título na sua propriedade, como uma semente de qualidade, se você trabalha dessa forma, é muito bom, porque é aí que vai dar longevidade para a nossa cadeia de soja. Então, pessoal, essa aula está terminando agora, tá? Então, agora a gente finalizou esse conteúdo. A gente falou de doenças, falou de pragas, grupo de maturação, pragas controladas pela tecnologia intacta. E antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de sempre frisar sobre o monitoramento integrado de pragas. Esse monitoramento integrado de pragas é aquele que você não pode dispensar outras técnicas, apenas utilizando a intacta. Não se esqueça de fazer área de refúgio, tá? Eu já expliquei para vocês isso da área de refúgio na sala de aula, vocês lembram, tá? Vocês sabem muito bem que vocês lembram. E as pragas controladas, que são as pragas controladas e as pragas não alvos. Sempre frisar nisso e diagnosticar isso na lavoura, tá?
e ajudar o produtor a escapar desses vilões. Então, sempre pense no monitoramento de pragas, esse tipo de diagnosticar essas doenças e pragas, tá? Sempre diagnosticar elas, e a tomada de decisão para aplicar um inseticida ou não com o número de patógenos, e não dispensar em nenhum momento alguma técnica, tá? Alguma técnica de controle. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. E eu quero declarar que estou muito feliz por vocês estarem acompanhando as minhas aulas dessa forma. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Ah, mas professor, eu tenho vontade de você estar falando sobre tal doença. Beleza, eu falo de tal doença, eu trago aqui o conteúdo e começo a falar para vocês de tal doença. Então, acesse sempre a plataforma do Classroom, tá? E antes de terminar, se inscreva no meu canal e acione o sininho para mais notificações, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!